eu falo de Curitiba e tenho 47 anos. Perfeito. Marlene, eu gostaria de saber se você está apta para essa entrevista e se você já alcançou o patamar de um analista master, realmente o tubarão. Quanto que você fatura por mês hoje como analista master de licitações? Sim, estou apta e desde que eu fiz o desafio e venci o desafio, eu venho num crescente. Então, se você pegar, foi em agosto do ano passado, né, que eu fiz o desafio, se pegar o valor, o montante que eu ganhei em comissão e mais as mensalidades desde lá, dá um valor de 10.162,28. Isso se divide por 12, mas não faz um ano ainda. Então, eu ganho mais do que 10 mil reais por mês. Excelente, parabéns pelos resultados, excelente, Marlene. Obrigada. E Marlene, você então você trabalha como analista master autônoma representando seus clientes, é isso? Isso, aham. Perfeito. E você sabe quanto em licitações você já venceu para os seus clientes, no caso, desde que você iniciou o método? Sim. Eu tenho uma colinha aqui que eu fiz o meu controle desde que eu ganhei o desafio, né? Então, até hoje, eu já ganhei quase 4 milhões em valores, em atas assinadas já. Excelente, perfeito, perfeito, Marlene. E Marlene, só a título de curiosidade, você quer só falar um pouquinho para mim, para eu entender melhor, quais segmentos mais ou menos que você está atuando, assim, por cima, dos clientes que você tem? Sim, a início do ano eu comecei a atender engenharia e antes disso eu atendia jardinagem, paisagismo e jardinagem, que também é engenharia, né? E cursos livres, por exemplo, panificação, cabeleireiro, coisas mais assim para a área social das prefeituras e também na área de vestuário, uniformes, e EPI, enfim. Perfeito, perfeito, excelente. E Marlene, desses 4 milhões, parabéns por esse resultado incrível. Você tem praticado com seus clientes, né, como analista master aí representando essas empresas, você tem cobrado mensalidade fixa, mais comissão? Qual que é mais ou menos a base de comissão que você utiliza? Então, a professora ensinou no curso, né, que não tem uma receita de bolo. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que é MEI. Então, por ela não poder participar de muitas licitações, por causa do faturamento anual, e nesse momento ela não quer aumentar o faturamento para subir o nível da empresa dela, por exemplo, eu não cobro mensalidade. Porém, a comissão que eu cobro dela é maior do que uma outra empresa que paga mensalidade para mim, né? Eu tenho empresa que eu cobro mais mensalidade, tem empresa que eu cobro menos, por quê? Porque tem empresas que eu participo uma ou duas licitações por mês. Daí não tem por que cobrar uma mensalidade muito alta, né? Uhum. E quando o valor, o número de licitações que eu participo por semana, por mês é elevado, é uma outra mensalidade. A porcentagem de comissão também varia dependendo, de quantas licitações eu participo, né? Perfeito, perfeito. Então, fora só essa sua cliente, MEI, que você deixou só na comissão pelo êxito, mas você costuma praticar praticar mensalidade mais a comissão pelo êxito, né? Exato, aham. Isso, perfeito, excelente. Marlene, após você iniciar o método, você sabe me dizer em quanto tempo você já ganhou a sua primeira licitação? A primeira licitação foi durante, bom, eu sempre trabalhei com licitações há muito tempo, né? E eu não tinha muito êxito nas licitações. Por exemplo, assim, eu não sabia, olhar a documentação, tudo que a gente aprende no curso, eu não tinha essa experiência do que fazer para aumentar o nível de retorno financeiro, né? Após começar o ano passado, foi em janeiro, em fevereiro, que eu renovei o curso, porque no primeiro ano que eu fiz eu não tive muito tempo para me dedicar, então ano passado eu renovei o curso. Então, assim, assim, eu tomo como base o desafio, porque quando eu fiz o desafio, eu realmente aprendi a colocar em prática, né? Então, todas as minhas, para as pessoas que entram em contato, algumas entram em contato ouvindo a entrevista e tudo mais, eu sempre falo a partir do momento que eu fiz o desafio e ganhei o desafio. Então, foi no mês de setembro, outubro foi o desafio, em setembro eu já ganhei a minha primeira grande licitação, mas já em outubro, desculpa, em agosto eu já ganhei licitações, só com valores menores, né?
Mas em setembro foi a que eu ganhei, a primeira, vamos dizer assim, de valor mais elevado. Perfeito, excelente, excelente, Marlene. E o patamar aí de analista master, esse faturamento, quando o primeiro mês, né, que você começou a faturar acima de R$ 10.000 por mês, foi após quanto tempo você iniciar o método? Foi, deixa eu até dar uma coladinha aqui. Olha só, no mês de setembro, eu venci uma licitação em que a minha comissão só de uma licitação só foi de 12.398. Já em setembro. Em agosto eu iniciei o desafio, né? Ganhei o desafio, e já em setembro eu ganhei uma comissão de 12.398. Perfeito, então, Então, já em setembro. Uns é 30 dias, mais, né? uns 30 dias mais ou menos. Excelente, perfeito, perfeito, Marlene. E Marlene, antes da gente ir para o segundo bloco, eu só queria te perguntar como é que você se sente hoje, porque os seus resultados eu tenho acompanhado lá nos desafios, são resultados aí extraordinários, incríveis. Eu não tenho dúvida nenhuma que você está alavancando as empresas que você tem ajudado, você está alavancando aí em níveis exponenciais os ganhos, né, das empresas que passam aí na sua mão, né, que você consegue trazer esse tipo de resultado, essa segurança, né, com o seu conhecimento ali, com todo o cuidado que você tem ali com seus clientes. E como é que você se sente hoje ali nessa sua carreira, com esses resultados que você vem empreendendo para você e para as empresas que você assessora? Nossa, eu sou totalmente outra pessoa, né? Assim, eu sempre trabalhei com licitações, mas eu não tinha ideia do potencial que poderia alcançar, né? E o curso fez toda a diferença para eu aprender e conseguir uma melhora significativa de retorno financeiro, tanto para as empresas quanto para mim. Então, assim, eu leio e releio, escuto os áudios, os PDFs das aulas, né? E eu acho que isso dá uma segurança muito grande para pedir informações, fazer recurso, fazer contrarrazões que eu já fiz, fazer denúncia que eu já fiz. Então, é, é totalmente outra vida, da época que eu não tinha esse conhecimento e agora. E eu tenho certeza que as empresas que eu estou assessorando estão felizes também pelo número de licitações ganhas, né? Agora com a minha atuação. Perfeito, Marlene, parabéns por esses resultados, tá? Para que você tenha alcançado, né? Pela disciplina, pelo empenho, pela sua Obrigada. dedicação e pelo seu cuidado aí com os seus clientes. Marlene, aproveitando aqui, perguntando um pouquinho mais. Então, você falou que você iniciou, aí não conseguiu ali se dedicar, mas aí quando chegou ali o desafio, você entrou e falou: agora vai, agora vamos nessa, né? Vamos para cima. Você só poderia me contar como é que você conseguiu os seus primeiros clientes? Então, eu já trabalhava na área de licitação com duas empresas, né? Eu trabalhava não somente com licitações, eu trabalhava no financeiro e também fazia participar das licitações de duas empresas. Quando eu comecei a fazer o curso, a estudar mesmo, a me empenhar, a ter o tempo de me empenhar, é, essa empresa MEI, que foi minha primeira cliente fora dessas duas que eu já assessorava, ela me procurou querendo que eu assessorasse ela. Aí, nesse momento, eu conversei com a dona das empresas que eu assessorava já e falei que eu não poderia, eu queria trabalhar em casa, home office, que até então, mesmo na pandemia, eu estava no escritório, eu gostaria de trabalhar em casa, em home office, para poder atender mais clientes. Aí, então, a gente negociou, eu vim trabalhar em casa, essa primeira cliente, então, me procurou, e a segunda cliente, que foi daí que eu ganhei ali em agosto, em setembro já, os 12 mil e pouco de comissão, ela me encontrou no LinkedIn, e assim, todos os meus clientes me procuraram. Eu não tive, muita gente tem uma dúvida ou uma dificuldade de encontrar clientes, né? E eu fui por indicação, sempre por indicação, e até hoje todos os meus clientes são por indicação. Inclusive, tem pessoas que assistiram o meu vídeo, a minha entrevista, as outras duas entrevistas que eu fiz, e que me procuraram e que inclusive agora, final de semana, eu fechei mais um contrato, o último que eu fechei, é de um aluno da professora que está fazendo, mas não tem tempo de participar das estações. Ele está fazendo o curso por conhecimento, mas ele quer que eu assessoro eles na etapa de lances e tudo mais, porque ele não tem tempo de fazer isso. Eu sei quem que é, eu conversei com ele na semana passada. Que bom, que bom, tá muito bem assessorado.
Olha, excelente. E Marlene, já aproveitando que você falou um pouquinho, né, que você você falou que você antes tatuava, né, mas até não tinha essa percepção, né, de como o ramo poderia realmente ser significativo. Será que você poderia contar rapidamente aqui só um resumo rápido da sua história? Como que era antes? Qual que era a sua formação original? O que que você fazia antes? Como que foi essa sua transição, esse home office agora, né? Qual que é a diferença hoje para você? Nossa, bom, não tem explicação, né? Trabalhar em casa, do conforto do lar. Aqui eu estou de casaco, está frio. Então, assim, trabalhar em casa não tem preço. Isso é uma coisa maravilhosa e que eu gostaria que muitas pessoas pudessem fazer isso, né? É, então, antes como eu, assim, não tinha muito retorno financeiro e a questão sempre pegou firme, eu acho que para muita gente é a questão financeira, né? E foi difícil no início, não é assim fácil, você não vai piscar o olho, você vai conseguir 5, 6 clientes que já vai te manter num patamar que você possa ficar tranquilo, né? Tem muito trabalho para fazer, tem muito estudo, e isso é o dia a dia, todas as vezes que a professora põe aula nova, na plataforma, a gente acompanha, tenta aprender e tudo mais. E assim, eu acho que se você se dedicar, a partir do momento que eu me dediquei, eu comecei a ter muito retorno, muito um retorno financeiro, e no sentido assim, as licitações, de saber que eu fiquei em segundo, terceiro lugar, porque assim, eu não ganhei todas as licitações, eu perdi por valor, né? Então, dependendo o que é, a gente não tem como ganhar todas. E mesmo assim, acompanhando, e eu assim, estou feliz de poder te falar que a gente estava em 11º lugar numa das licitações e nós fomos chamados porque os primeiros lugares, então, não acompanharam o chat de mensagens, o pregoeiro pediu proposta atualizada, não colocou, aí faltava documento complementar, não colocou, foi chamado para fazer a amostra, não entregou no prazo, todas essas coisas eu aprendi no curso, entendeu? Isso fez totalmente diferença. Quer dizer, você estava em 11º e essa você conseguiu homologar, conseguiu vencer essa Isso, licitação. Parabéns, exatamente. excelente. Então você tem aplicado aí as técnicas, inclusive eliminando seus concorrentes, né? Isso, com certeza. Eu faço muito recurso, já fiz contrarrazões, então, e assim, é maravilhoso poder ter esse conhecimento e saber que a gente pode fazer isso também e aumentar o percentual de vitórias, né? Com certeza, porque uma vez que você passa a realmente trabalhar, eu costumo falar o seguinte, que não dependendo da sorte, não dependendo só de Isso, rezar e esperar acontecer, não é isso, é realmente ativamente você mudar o trajeto com o conhecimento certo, aplicada na hora certa, aplicada no momento certo, e fazendo essa eliminação legal, né? Tudo legal, tudo dentro da legislação, mas eliminando os concorrentes que estão ali na frente, que cometeram alguns erros, por isso que é muito importante, né, Marlene? Porque quando a empresa tem um analista master de licitações ali representando ela mesma, isso muda o faturamento de forma significativa, porque não é aquele jogo de deixa eu cadastrar a proposta e vou rezar para ver se dá certo, vou depender da sorte para ganhar. Não, tá ali ativamente mesmo participando, verificando documentação, verificando propostas de concorrente, eliminando a concorrência. Então, esses recursos que você fazem são estratégicos, né? E são o que realmente muda ali a vitória. Muitas licitações que essa empresa sozinha perderia, mas você está ali auxiliando no momento certo, com o argumento certo, né, com conhecimento de uma analista master verdadeira e mudando o trajeto da empresa ali, aumentando o número de licitações que aquela empresa vai ganhar, né? isso mesmo. Perfeito, Marlene, excelente. Marlene, deixa eu te perguntar uma coisinha. Antes de você iniciar o método, existia alguma coisa que te impedia, te bloqueava para entrar dentro do método? E o que você fez para superar, se existiu? Sim. Quando eu decidi que eu precisava mudar a estratégia, vamos dizer assim, eu comecei a procurar formação, né, em analista master e apareceu um anúncio patrocinado teu. Aí eu comecei a seguir e comecei a acompanhar todas as aulas ao vivo que eu consegui acompanhar, né? E quando teve a semana do analista, eu fiz a semana do analista,
Aí, logo na sequência, eu pedi emprestado o cartão de crédito do meu marido para fazer a primeira inscrição, apesar de eu não ter conseguido me dedicar, né, para assimilar todo o conhecimento que tem no curso. Eu peguei emprestado dele, então está uma questão financeira meio precária e que agora está mudando, né, está melhorando, graças a Deus. E depois, e assim, agora é pelo terceiro ano que eu renovei. Eu comprei, então, 2021, 2022 eu renovei, e 2023 eu renovei, e eu acho que vou renovar eternamente, porque por causa das novas leis, as novas diretrizes, e também as instruções que vão aparecendo por causa da nova lei, então isso eu acho que é muito importante se manter atualizado. Perfeito, Marlene, fico muito feliz aí pelo voto de confiança, pelas conquistas também que você tem alcançado, né? E eu garanto que o maridão não se arrependeu, né? De ter Então, emprestado o cartão. Já teve o retorno, verdade, né? já. Excelente, Marlene. Marlene, você teve alguma dificuldade quando você começou a implantar o método? Eu creio, eu não estou lembrada de nada agora, assim, foi o meu, o que me deixava, assim, com o pé atrás, vamos dizer assim, era a ideia de, será que eu consigo, né? Aquela dúvida, será que eu já consigo, será que eu já sei fazer? E assim, só colocando na prática, né? Eu acho que o meu maior medo foi começar porque eu achava que eu ainda não estava preparada para fazer. Por exemplo, fazer primeiro recurso, né? Estudar vários recursos e montar um que se adequasse ao que eu precisava no momento, né? Então, mas assim, eu acho que a gente tem que ter mais confiança em nós mesmos. Se a gente tem o conhecimento, nós temos que só colocar em prática, que com a prática vem não a perfeição, mas uma melhora contínua, né? Para alcançar os resultados que a gente tem. Então, eu acho que sim, o meu maior problema foi aquela, nossa, será que eu já sei fazer isso? Já estou apta para fazer? Mas só colocando na prática que a gente consegue saber o quanto que a gente sabe e o quanto que a gente pode ajudar as empresas nas licitações. E Marlene, deixa eu te fazer uma pergunta. Durante os desafios, você chegou a entrar com algum recurso? Conseguiu aplicar? Sim, inclusive, essa primeira licitação que eu ganhei, essa de setembro, é, foi um pregão presencial, né? E eu inabilitei os concorrentes. Eu tinha feito já recurso antes de abrir o edital, né? Aí, enfim, quando abriu a licitação, eu cheguei no dia, estava eu e mais dois concorrentes, e eu inabilitei os dois no credenciamento. Na hora do credenciamento, eu já inabilitei os dois, e um deles hoje é meu cliente. Um desses clientes que eu inabilitei lá, hoje é meu cliente também. Claro, se eu não posso contra ela, vão me juntar a ela, né, Marlene? Isso. Isso mesmo, excelente. Realmente, porque às vezes, é, é, ainda mais, né, Marlene, como teve essa transição, né, do presencial para o eletrônico, e agora não tem jeito, né, a gente teve aí, né, a Lei 866 até dia 28, até final de dezembro, mas depois, né, apesar dos municípios até 20 mil habitantes, eles vão ter ali um prazinho maior, mas quem ficar fora do eletrônico vai morrer ali nadando na praia, né? Então, muitos Exato. desses empresários que participavam assim na sorte mesmo, né? Sem profissionalismo, sem conhecimento, muito ali com a prática, e eles Uhum. não têm a estrutura, não têm o conhecimento para participar do online. Então, muitas vezes você também vai ser contratada, inclusive, para fazer essa transição, para entrar no EAD, Ah, entrar no online para eles, né? exatamente, exatamente. Perfeito, excelente, Marlene. Marlene, se você pudesse, o que você diria para uma pessoa que ainda não conhece o método Viana? Eu diria para assistir todas as aulas que pudesse e, assim que possível, fizesse a semana do analista, que eu acho assim, que é muito importante fazer essa semana, a primeira, para ter um contato mais efetivo do que como funciona o curso, né, do que é, do que se trata, e que faça o curso, pega empréstimo do marido, pega o cartão de crédito do marido, enfim, tenta fazer o curso porque vai mudar de vida, com certeza. Bom, Marlene, fico muito feliz com esse feedback, com esse retorno. Hum. E tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar?
assim, uma coisa que eu gostaria de falar para os futuros, para os alunos e futuros alunos é assim, ó, acompanhe o pregão do início ao fim. Eu tenho, assim, eu tenho muitos clientes e eu tenho todas as telas abertas. Eu deixo aberto, eu olho, assim, no mínimo umas 3, 4 vezes por dia, quando não tem nada anotado o que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho a minha agenda, eu tenho licitações que aconteceram em março que ainda não se definiram. Então, ela tem aquele período de obras, né, engenharia, então tem o período de olhar a documentação, que o próprio órgão olha se está certas as planilhas e tudo mais, daí tem o período de recurso, contrarrazão, e toda aquela coisa assim que vai demorando os dias úteis e vai passando, e eu tenho coisas de março que ainda não estão fechadas. Eu ainda não sei se a gente vai vencer ou não, né? Então, uma coisa que acontece muito é, a não acompanhar do início ao fim, até a homologação. Um dia a professora falou numa das aulas que você precisa acompanhar até o fechamento, até a homologação, até a assinatura da ata, você precisa acompanhar tudo e ainda assim ficar de olho, né? Então, uma coisa assim, que eu gostaria de falar para os alunos e futuros alunos é assim: cuide disso, porque o teu trabalho você já fez. Ou você fez a planilha, ou você fez os outros anexos, ou você fez a etapa de lances, ou você fez o recurso contra a razão. Você já fez o teu trabalho. Então, agora é só cuidar, porque ele ainda pode dar frutos. Mesmo que aconteceu há muito tempo, há 2, 3 meses, às vezes ainda agora pode acontecer de o primeiro colocado ser inabilitado ou desclassificado por algum motivo, ou até depois de assinar o contrato, né? Acontecer alguma coisa que vai ser rescindido o contrato e você ainda pode ser chamado. Então, esse cuidado, porque o trabalho inicial já foi feito, agora é só regar para talvez ainda colher os frutos dele, né? Perfeito, Marlene, muito obrigada aqui pelas dicas muito importantes, dicas de um tubarão, né? Então, com certeza vai trazer aí muitos benefícios para os alunos que acompanharem aqui essa entrevista. E eu quero primeiro te parabenizar pela sua Obrigada. dedicação, pelo seu comprometimento, pelos resultados que você vem trazendo. Parabéns, de verdade, Marlene, os resultados incríveis a gente acompanha de perto lá no grupo do desafio. Então, sempre cada vez Obrigada. com resultados mais incríveis ainda. Então, isso daí é fruto do seu trabalho, do seu conhecimento aplicado, né? Todo o seu cuidado. Então, eu tenho certeza que todos os clientes aí estão em excelentes mãos. E que você continue sempre alavancando aí esses ganhos cada vez mais e mais, Marlene. Obrigada. Nossa, eu tenho a agradecer muito a Viana, a você que sempre esteve presente nas dúvidas das aulas, na plataforma lá, e orientando e ensinando, direcionando, dando a melhor ideia de como resolver, de como fazer. E então, nossa, só tenho a agradecer também. Graças a Deus encontrei vocês. Obrigada, Marlene. Muito importante para mim esse retorno. Só confirma que eu estou no caminho certo aqui. Obrigada mesmo por Com trazer certeza. lição de ânimo aqui para gente. E é isso então, Marlene. Quero agradecer, te desejar aí muito sucesso e a gente continua se Obrigada. falando. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, Marlene. Agora esse vídeo vai para edição, tá? O pessoal vai fazer a edição bonitinho, vai fazer a capa. Aí eles te mandam um link também, se você quiser utilizar, disponibilizar aí para quem você quiser, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Sara. Eu que agradeço, Marlene. Fica com Deus aí. Sucesso para você e parabéns mais uma vez, viu? Obrigada. Um beijão, Marlene. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.